Olá, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Você está com o professor Pablo Jamilk e neste vídeo eu vou fazer uma análise breve a respeito do edital do concurso da Polícia Civil do Paraná, que foi publicado recentemente. Nós temos aí a Universidade Federal do Paraná, por meio da FUNPAR, realizando mais uma prova. É a mesma banca que vai realizar o concurso da Polícia Militar do Paraná. E aqui nós teremos o concurso para a Polícia Civil. O edital é extremamente parecido, até as quantidades de questões, para a língua portuguesa são semelhantes. Nós teremos 15 questões de língua portuguesa, teremos uma prova discursiva, então você vai ter que se preparar de forma competente para isso. Vamos lá. Língua portuguesa é matéria-chave. Por quê? Porque faz você disparar à frente dos demais candidatos, uma vez que as pessoas têm muita dificuldade com língua portuguesa. E prova discursiva, redação, um texto sobre um assunto da atualidade, um texto dissertativo argumentativo. Nesse caso, não haverá dificuldade se você precisar trabalhar com a redação. Por quê? Porque ela vai ter aquele formato básico, Um texto ali de 25 a 30 linhas, um texto dissertativo argumentativo comum. Se você estudou ou estuda comigo em qualquer um dos meus cursos que você encontra lá no meu site, www.pablojamico.com.br, você com certeza terá facilidade, em relação a essa prova. Vamos dar uma olhadinha no que o edital trouxe para nós? Acompanhe aí porque eu vou falar para você um pouquinho sobre essa linguagem do edital que confunde alguns alunos. Por favor, edital na tela para você agora. Prova de língua portuguesa, certo? Então vamos observar. As questões de língua portuguesa visam a averiguar a capacidade da candidata e do candidato quanto à apreensão do significado global dos textos. Pablo, o que é isso aqui? É você sacar qual é o tema do texto. É aquele tipo de questão em que o cara pede para você. É possível compreender que o tema geral do texto e ele coloca ali as assertivas. Então, não existe uma matéria com esse nome. Isso aqui é interpretação de textos. Tudo bem? Depois, ao estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais. Vem para cá que eu vou explicar isso para você. Perceba, aqui ele colocou relações intratextuais e intertextuais. O que isso significa? Que haverá questões para você analisar a relação das palavras dentro do texto, intratextuais, então ideias, palavras e estruturas dentro do texto, e intertextuais. Isso significa entre os textos. Muito provavelmente haverá mais de um texto e você terá que relacionar um texto ao outro para poder identificar essas relações. O que também é, sobremaneira, interpretação de textos, que é característica da banca FUNPAR. Vamos adiante? Olha o item 3. Reconhecimento da função desempenhada por diferentes recursos gramaticais no texto, nos níveis fonológico, morfológico, sintático, semântico e textual discursivo. Com isso, o cara colocou toda a gramática aqui. Ele quer que você perceba que existem recursos fonológicos, ou seja, sonoros, Então pensa aqui em sons. Morfológico, questões sobre morfologia, classe de palavras, sintáticos, ou seja, função das palavras, semântico, o significado das palavras, e textual, o discursivo, a intenção do autor, nesse caso aqui uma interpretação mais aprofundada, pensando no sentido contextual. O item 3 diz que ele pode cobrar o que ele quiser de gramática de você. Item 4. A apreensão dos efeitos de sentido decorrente do uso de recursos verbais e não verbais, textos de diferentes gêneros, tiras, quadrinhos, charges, gráficos, infográficos, etc. O que ele está dizendo aqui? Aqui ele está dizendo para você que pode haver mais de um texto, vem para cá, e mais de um texto que não seja só o texto da banda escrita, também da banda desenhada. Então vamos pensar aqui, pode haver uma charge para você interpretar, uma tirinha ou um gráfico para você relacionar informações. Você viu que ele falou ali do item intratextual e intertextual? Isso mesmo, então quer dizer que pode haver um item dessa natureza para você interpretar ali.
Fique de olho então nas questões em que houver interpretação de textos e de desenhos. Vamos adiante? Próximo tópico. Identificação das ideias expressas no texto, ou seja, a compreensão daquilo que está escrito, bem como de sua hierarquia. O que é ideia principal e o que é ideia secundária, saber então o tema e como isso se desenvolve, relações entre essas ideias, relação de oposição, restrição, causa e consequência, exemplificação. Aqui eu peço para você ficar de olho principalmente nos elementos como as conjunções, porque isso permite que você entenda essas relações. Depois, a análise da organização argumentativa do texto, identificação do ponto de vista, ou seja, a tese do autor, aquilo que ele está defendendo, reconhecimento e avaliação dos argumentos usados para fundamentar, ou seja, estratégia argumentativa. Isso aqui vai exigir o quê? Leitura. Leitura e reconhecimento das estratégias de argumentação. Depois, dedução de ideias e pontos de vista implícitos no texto. O que é esse implícito? São aquelas questões de interpretação em que o cara começa assim, ó, infere-se. Ou seja, que você pode tirar como conclusão com base na leitura. Reconhecimento das diferentes vozes dentro de um texto, bem como dos recursos linguísticos empregados para demarcá-las. Nesse caso aqui, quando ele fala de diferentes vozes, ele está pedindo para você perceber aquilo que está por trás da argumentação, aquilo que vem por trás da argumentação, certo? Então, isso aqui também é interpretação de textos. Adiante, ao reconhecimento da posição do autor frente às informações apresentadas no texto, se você vai ter um fato ou uma opinião, se ele concorda ou discorda daquilo que está sendo apresentado e quais recursos linguísticos, isso significa que palavras você pode destacar para comprovar isso. Então, nesse caso, você vai observar, por exemplo, estruturas como adjetivos, alguns verbos, algumas formas adverbiais, então você vai ter que ter noção disso. Depois, identificação do significado de palavras, expressões ou estruturas frasais em determinados contextos, ainda é interpretação, mas aqui é o significado pontual das palavras. Sinônimos, homônimos, antônimos, tá? 11. Identificação dos recursos coesivos do texto. Expressões, formas pronominais, relatores, relações de sentido que expressam. Aqui eu destaco pronomes, destaco preposições, destaco conjunções, porque são os elementos que podem aparecer ali para você julgar objetivamente. Domínio da variedade padrão escrita, ó, concordância, regência, ortografia, pontuação. Quer dizer, você pode ter questões a respeito disso. Na banca FUNPAR, o que mais cai é pontuação, principalmente emprego da vírgula. Reconhecimento de de relações estruturais e semânticas entre frases ou expressões, ainda é interpretação de textos. Significa que você vai ter que aprender a relacionar as frases e observar qual o sentido delas para o texto. E o último tópico, identificação em textos de diferentes gêneros, marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas, ou seja, uma manifestação de variedade social, de variedade regional ou de registro. Vem para cá para eu explicar o que é isso. Você ter noção de um registro culto ou de um registro popular, saber se é um registro de alguma região específica. Isso é o que nós chamamos de variação ou variedade linguística. Para que você saiba, essa prova em nada difere de uma prova de língua portuguesa normal. Acontece que esse edital vem com esse monte de frufrus porque o pessoal que está lá e que faz parte da comissão que organiza o concurso faz parte da Universidade Federal do Paraná e a linguagem que eles utilizam é essa linguagem mais contemporânea acadêmica do curso de letras. Por isso que, apesar de todo esse palavrório que está ali, as questões são as mesmas que você observa em quaisquer outras provas da banca FUNPAR. Minha recomendação para como você pode se organizar para estudar para esse concurso. Então, o que você faz? Vamos supor que você já tenha alguma iniciação na matéria. Então, você vai pegar as provas anteriores
anteriores, tá? Eu tô falando aqui de língua portuguesa. Aí você vai separar essas provas anteriores, você vai perceber que as provas da banca FUNPAR já vêm com o gabarito ali na própria questão e você vai estudar fazendo o comentário dessas questões. Fazendo o comentário. Pablo, mas eu não tenho certeza desse comentário porque eu ainda não sou bom na teoria. Opa, então espera aí. Você precisa estudar a teoria antes? Aí eu dou algumas recomendações. Ou você pode estudar aqui pelo meu canal, por todos os vídeos que você encontrar, ou você pode ir lá e assinar o meu curso, que é o Português Express. Por quê? Porque no Português Express tem um curso rápido de língua portuguesa, que você consegue estudar velozmente e que contém todos esses conteúdos ali, certo? Então é algo bastante simples para você se preparar para responder as questões. O seu foco, meu amigo, é pegar provas anteriores para gabaritar a língua portuguesa e comentar as questões. Pablo, você vai lançar alguma coisa específica para a Polícia Civil? Sim, vou lançar. É só você acompanhar as minhas redes, só você acompanhar os meus canais, porque o esquema é muito brutal. Você precisa de questões comentadas, vamos produzir questões comentadas para você também. Mas o esquema é, comece a estudar agora. Por quê? Porque aí você tem um ótimo concurso que está em vista, né, que está com o edital aberto e você tem uma ótima prospecção de aprovação. Ajuste-se conforme o edital, estude a matéria, comente as questões, porque é sucesso. Agora, para o que você está fazendo, faça sua inscrição aqui no canal e ative as notificações. Até a próxima, um grande abraço, força guerreiro!